Boa noite, padre. Boa noite. Enfim, dá para me ouvir? Clarindo? Agora sim, Ok, estou ouvindo estou ouvindo. baixinho. Deixa eu tentar melhorar aqui. Pronto. Consegue me ouvir? Agora sim. Boa noite. Muito bem, boa noite. É uma alegria hoje estar com vocês, fazer parte dessa iniciativa que nos coloca em comunhão nesse tempo diferente de pandemia que a gente está vivendo. Eu parabenizo a Pastoral da Comunicação, o Padre Joel, de vocês pela iniciativa, pelo esforço, pelo empenho e pelo trabalho muito bonito que estão fazendo. Eu acompanho daqui de Pão de Açúcar e vejo o quanto vocês se empenham e o quanto está dando resultado o trabalho de vocês. Então, de antemão, parabéns. E o que precisarem, já contem comigo, tá certo? Pode ter certeza, nós recorreremos muito ao Senhor. Então, dizer também que é uma alegria, né, estar com o Senhor. E, assim, os comentários só corroboram o que a gente já comenta, né, da alegria de estar partilhando um pouquinho dessa experiência com o Senhor. Mas, como nós atrasamos bem, vamos logo direto ao ponto, né? A Exato. partir do tema propósito para o Senhor. Então, já fique à vontade e enquanto o senhor vai discorrendo sobre a proposta de tema, nós vamos conversando e fazendo as eventuais perguntas que surgirem. Fique à Ok. vontade. Você também fica à vontade para interromper quando precisar, tá certo? Bom, Sim, senhor. diante do tema que foi proposto e muito bem pensado para esses dias, confissão, indulgência plenária e acesso aos sacramentos em tempo de pandemia, é importante dizer que as coisas ao mesmo tempo são complexas e simples, tá certo? Como na igreja as coisas são simples porque elas são objetivas, basta entender um pouco de doutrina, um pouquinho da teologia que embasa a doutrina católica e depois as determinações que vêm a partir daí que a gente entende por que a igreja se coloca, como se coloca diante de algumas situações. Note uma coisa, Clarinho e os demais irmãos. Esse momento de pandemia, de dificuldade que nós estamos vivendo, não é a primeira vez que a igreja enfrenta. A igreja já enfrentou isso várias vezes no decorrer da sua história. A igreja tem 2000 anos. E notem, lembrem bem que quando ela começa, não é tempo de pandemia, mas é tempo de isolamento. A igreja passa 3 séculos vivendo um isolamento. Ela está no meio da sociedade, vive junto ao Império Romano nos seus domínios e é perseguida pelo Império. Então, naquela perseguição, a igreja nasce vivendo esse período. Então, a igreja, por assim dizer, ela nasceu aprendendo a se virar no meio de um mundo hostil, de um mundo que não sabe bem o que fazer diante da proposta da fé. Começou assim, aconteceu em vários outros momentos situações muito parecidas, enfrentou de fato pandemias piores do que essa, a história está repleta desses momentos tão difíceis da igreja. Talvez o mais famoso deles seja a famosa peste negra, a peste bubônica do século XIV, que devastou mais da metade da população da Europa e parte da população da Ásia. A igreja foi pega de surpresa, assim como todo mundo que morava naquela época, e eles tinham uma deficiência, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não sabiam de onde veio aquela doença, por que que eles adoeciam, como era o contágio, como acontecia o contágio, não sabiam quando aquilo ia parar, e a sensação que surgiu na sociedade do meio para o fim daquele período no século XIV, começou em 1348, se eu não me engano, e o pico chegou em 1350, né? E depois quase que de 10 em 10 anos, até 1415, a peste negra continuava assolando muita gente na Europa. Então, de tempos em tempos, ela voltava. Mas naquele primeiro surto, o pensamento das pessoas, e isso é documentado em vários lugares que nós encontramos, é que de fato o mundo ia se acabar. Era o fim do mundo, todo mundo estava morrendo, né? Muita gente morreu. A história é terrível naquele período. E a igreja fazia o quê? Ela cumpria a sua missão. A missão da igreja não é se adequar ao mundo. A missão da igreja é servir a Deus, não importa a situação em que o mundo esteja. Por isso ela soube muito bem se portar, atuar no meio dessas crises. Ela se saiu bem lá naqueles 3 primeiros séculos, se saiu bem também em outros momentos, se saiu bem lá durante a pandemia da peste bubônica no século XIV, e se saiu bem também em outros momentos da sua história. E quando é que ela se sai bem? Quando ela tem consciência da sua missão e cumpre o seu papel. E é exatamente isso que a gente vê a igreja fazendo hoje. Ela é consciente de sua missão
que é cumprir o seu papel. E por isso o Santo Padre, o Papa Francisco, quando percebeu que a situação era muito séria, ele começou a tomar medidas. E as medidas foram simples e objetivas. Qual é o problema de não entendermos medidas simples? É que, de certo modo, e nós temos que bater no peito e fazer nosso exercício de meia-culpa em relação a isso, é que, de alguma forma, nós não somos tão bem instruídos quanto deveríamos ser em relação à própria igreja. A gente é católico, frequenta a igreja, tem fé, tem boa vontade, mas se fizerem uma prova de catecismo de criança de primeira comunhão, com muito marmanjo, a nota vai ser bem baixa. Porque os dados simples da doutrina nós não sabemos. Daqui eu faço uma pergunta. É possível jogar um jogo sem saber a regra? Alguém se mete a jogar futebol sem entender de futebol, jogar xadrez sem entender de xadrez? Ou a gente entende a regra que rege o jogo, ou então não adianta, a gente vai ficar ali só para fazer bobagem, entende? Isso vale para coisas sérias, não só para jogos e esportes, mas vale para coisa séria. Ou seja, se eu não sei o que é que Deus espera de mim, como eu vou poder acertar? Como eu vou poder contribuir com a minha vida naquilo que Jesus quer? Se eu não sei o que Ele quer. E o que é que a gente faz? A gente não tem a ideia de que não sabe o que Ele quer. A gente substitui. A gente aprendeu a substituir o que Deus quer por aquilo que eu penso que Deus quer. Percebe o problema? E isso é geral. A gente aprendeu a fazer isso. Sabe por quê? Não é por má vontade. É que a gente não tem mais tempo. Nosso tempo foi ocupado com outras coisas. E quando vai terminando o dia, a gente percebe que, em relação à fé, cumpriu muito pouco. Fez muito pouco. E como eu não tenho tempo para mais nada, senão aquelas coisas que me tomam o tempo no dia a dia, e geralmente elas são coisas materiais, a nossa fé fica num canto onde ela é acessível. Sim, eu posso ir lá, como que quem abre uma gaveta e mexe em coisas velhas, eu posso ir lá e também acessar a minha fé. Mas compreendê-las, aprofundar, é um desafio muito grande. E como é um desafio, nós temos desculpas para não aceitá-lo, para não nos aprofundarmos naquilo. Ter fé é um desafio, sempre foi. Porque a fé nos arranca da situação que o pecado nos colocou. A fé nos tira dessa situação. E sair de um lugar profundo requer esforço. Então caímos muito profundo e para sair dali é necessário um grande esforço. Sozinhos não era possível, mas o Senhor se apiedou de nós e veio. E esse é o ponto fundamental da nossa fé. Repare que eu citei o primeiro momento de isolamento social como sendo aqueles 3 primeiros séculos da nossa existência cristã. Mas a igreja não começa ali naquela perseguição, ela começa com Jesus. E o que aconteceu no tempo de Jesus? Nasceu um menino, cresceu, quase que podemos dizer anônimo no meio do seu povo, e lá para as tantas ele inicia uma chamada vida pública, uma missão pública. Essa missão começa a partir de um batismo. Jesus é batizado no Rio Jordão e naquele evento é revelado quem é o Messias. Repare, não é só a pessoa do Messias que é revelado, mas quem é esse Messias. E como sabemos, esse Messias é o servo sofredor daqueles 4 cânticos do livro do profeta Isaías. Então Jesus vem para redimir o povo. Mas como vai redimir o povo? Mediante uma obediência que o levará às últimas consequências. Repare que isso, de fato, nos deixa impressionados. Porque Deus Todo-Poderoso veio sofrer, veio servir. Aquele que formou todas as coisas e conhece as leis do universo, que mantém tudo em ordem, ele entrou na desordem desse mundo, sujeito às condições e às leis desse mundo, para viver uma vida que não é divina, uma vida que é humana, e humana depois da queda do pecado original. Uma vida ferida, uma vida truncada, uma vida que tem sonhos, mas tem poucas realizações. Uma vida que sabe que falta alguma coisa, mas não sabe o que falta. Essa é a nossa vida. E ele veio para colocar tudo em ordem. Então ele desceu do céu, ele veio a nós e assumiu a nossa condição e a nossa vida. Mas como eu disse, começou num batismo. O que acontece no batismo? João Batista batizava, ele não era o primeiro a batizar, certo? O costume de batizar, ou seja, de mergulhar as pessoas para apresentar um tipo de vida diferente, já era algo meio que corriqueiro naquela região, não só naquela região, né? Mas João Batista está batizando as pessoas para quê?
para que elas tomem consciência de que a vida que elas têm levado não agrada a Deus. E que para que o Messias venha, o povo tem que estar bem disposto e preparado para que o Messias chegue. Então, o primeiro passo é dizer: reconheço o meu pecado, reconheço a vida que estava levando e eu preciso de uma vida nova. Tentei e não consegui, então eu preciso de salvação. É nessa consciência que Jesus entra naquela fila. E ele entra solidário à humanidade. Aquele que não tinha pecado entrou na fila dos pecadores. Isso vai ser coroado, de fato, lá no Monte das Oliveiras. Antes de aceitar, ou melhor, antes de entrar no caminho do Calvário, o Cristo, naquele momento, é como que consultado. Se de fato aceita ou não, se vai ou não. E a resposta dele é: seja feita a vossa vontade. E ele vai adiante. Mas veja, tudo começou naquele batismo. O céu se abriu, o Espírito Santo veio em forma de pomba e se ouvia uma voz, que é o primeiro versículo do primeiro cântico do servo sofredor. Este é o meu filho muito amado, nele eu coloquei todo o meu amor. Então ali começa o desenvolvimento daquela missão, o desenrolar daquele mistério. E alguns homens viram de perto. Aqueles primeiros homens que viram tudo acontecer, eles tinham muitas ideias que foram se somando durante a vida de Jesus. A ponto de chegar no céu, eles estavam tão confortáveis que chegaram lá quase no final da vida pública de Jesus. Jesus já está no último ano do seu ministério, vai morrer na próxima Páscoa, e eles estão preocupados com a corte que será formada quando Jesus, o Messias, for coroado rei de Israel. Ou seja, chega num ponto que eles não entenderam nada, que eles, assim como nós, têm a boa vontade de crer no Deus que convém. Não naquele que se revela, que nos desafia, mas aquele que nos convém. E Jesus, então, é preso, morre, ressuscita. E a gente ouviu há poucos dias o capítulo 20 de São João, quando mostra Jesus entrando pela primeira vez junto aos discípulos. Percebe o que acontece naquele momento? Jesus entra naquela sala fechada, aquela sala onde eles estão trancados por medo dos judeus. Jesus rompe aquele fechamento, aquele medo, entra naquela sala e diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ora, como o Pai envia Jesus? Como servo que sofre, como servo que se oferece. E sofre e se oferece como o antigo cordeiro, lá do capítulo 4 do Levítico, a vítima expiatória, pela qual Deus redime a humanidade, perdoa o pecado do homem. Um cordeiro sem mancha, de um ano, tem todo aquele protocolo litúrgico, aquele cordeiro é levado diante do sacerdote, o pecador que levou o seu cordeiro ou o seu animal, podia ser um outro animal, para ser sacrificado. E sacrificado por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A única coisa que satisfaz o pecado é a morte. Então, quem deveria morrer? O pecador. Mas aí Deus dá uma colher de chá. Coloque um animal no seu lugar e ele vai morrer por você. Certo? Essa é a lógica lá do capítulo 4 do Levítico. E a lógica de todo o Antigo Testamento. Também a lógica do tempo de Jesus. E a lógica na qual Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregou. Então, o penitente, ou seja, aquele que tinha o pecado, se aproximava do sacerdote com o seu animal e havia um rito diante do sacerdote que, intencionalmente, o penitente, o pecador, colocava sua cabeça junto da cabeça do animal e tinha a intenção de transmitir, de passar por o animal seus próprios pecados. Depois desse rito, o animal era sacrificado. E o sangue daquele animal, aquela vida perdida, satisfazia então aquilo que era necessário para colocar aquela pessoa de volta no perdão de Deus, na comunhão com Deus. Note que isso acontece plenamente na cruz. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio sofrer, ou seja, ele veio obedecer, mas obedecer a Deus nesse mundo é sinônimo de sofrimento por causa do pecado, tá certo? É possível servir a Deus com alegria? É, mas dói. Não é fácil servir a Deus de verdade. Se você serve a Deus de verdade e esse serviço não desafia você, não coloca você em crise, não põe a sua consciência para trabalhar, não lhe dá uma certa aflição de vez em quando no coração, como foi dito ontem na primeira leitura, quando Pedro falou para o povo, que em pé, lá no dia de Pentecostes, saibam que o Jesus que vocês mataram, Deus o constituiu Senhor e Cristo.
O povo escuta aquilo e diz, matamos o Messias. E agora, o que fazer? E tem o coração aflito. Aquela aflição é arrependimento, é tomada de consciência. E a fé também nos põe assim, nos coloca dessa forma. Se não acontece isso, cuidado, talvez esteja seguindo um Deus que não existe. Um Deus conveniente do seu próprio coração, da sua própria mentalidade. Certo? Nosso Deus verdadeiro nos desafia, mas nos desafia com amor. E repare o que acontece. Jesus se entrega, se oferece, morre, ressuscita, ou seja, aquele que se entregou por nós venceu a morte. Não há mais, se não há mais morte, não há mais pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus vence o pecado e por isso vence a morte. E como é que ele vence o pecado? Sendo obediente até o fim. Não é o sofrimento de Jesus que salva, é a obediência de Jesus que salva. E isso é muito importante sempre termos em mente. A obediência de Cristo nos salva. Por isso ele é chamado por São Paulo de novo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, o novo Adão obedece. Do primeiro Adão nos veio a desgraça do pecado e da morte. Do novo Adão nos vem a graça de uma vida nova no Espírito. Notem que tem São Paulo faz essa comparação abismado, espantado com o mistério. E nós deveríamos também olhar para essas coisas e ficarmos assim meio que pensativos, contemplando um mistério tão grande. Muito bem. Jesus então ressuscita, entra naquela sala e a primeira coisa que diz para aqueles homens é: a paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu vos envio para servir no serviço. Não é como vocês queriam lá nos últimos dias da minha caminhada, diria Jesus. Não é querendo saber quem é o primeiro, mas é servindo, na obediência a Deus. E quando Jesus diz isso, sopra sobre eles e envia o Espírito Santo. Qual é o primeiro efeito desse sopro? A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem não os perdoardes, ser-lhes-ão retidos. O primeiro efeito do Espírito, ou seja, o primeiro efeito da glorificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, é o perdão dos pecados. Já tinha sido dito lá no começo do Evangelho de São Lucas. Já tinha sido dito quando Zacarias se levanta no seu cântico, que a gente reza todo dia, na liturgia das horas, e ele diz exatamente isso: vem redimir, vem salvar o seu povo pela remissão dos seus pecados. Foi o que aconteceu na cruz. O verdadeiro Cordeiro deu a vida, se ofereceu ao Pai. E nesse oferecimento nos salvou. Ora, o primeiro efeito da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus é o perdão dos pecados. E como esse perdão dos pecados entra em nós, chega a nós, torna a vida prática para Deus. Como é que isso acontece? Através de um rito sacramental que o próprio Jesus mandou. E mandou no finalzinho. Interessante, se você pegar o último capítulo dos 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus dizendo as coisas que quer que a igreja faça. Sempre ali ele vai dizer: olha, a partir de agora vocês fazem isso. A partir de agora eu vou para o Pai, certo? Não serei mais visível no meio de vocês, mas vocês farão as minhas vezes. Eu agirei através de vocês, porque dei o Espírito Santo a vocês. O Espírito que me glorificou, eu dei para vocês, eu soprei em vocês. Lembre que lá no livro do Gênesis, quando Deus sopra, o bonequinho de barro se torna um ser vivente. Agora no capítulo 20 de São João, quando Jesus sopra, aqueles homens que viviam como mortos pelo pecado, se tornam de fato seres vivos na graça de Deus. E o que eles farão a partir dali? Eles comunicarão a vida que eles receberam. Ora, como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai me enviou para redimir, para santificar, para fazer viver todos vocês. Agora vocês farão a mesma coisa em mim. Vocês entrarão na minha missão. Vocês serão um comigo. O único sacerdote Jesus age através de nós, seus sacerdotes. Sacerdotes ministeriais, sacerdotes no comum do batismo. Note que ele age através de nós. Do jeito certo, na hora certa, ele vai agindo. E age pessoalmente, digamos assim, com as mãos dele, ele pegando na massa. Ele trabalha, ele age assim nos sacramentos. Por isso, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, a boa nova, que é ele, a toda criatura, e a todos batizai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Na hora que acontece esse batismo com água, repare, não é o mesmo batismo de João Batista, não é o mesmo, mas é similar na forma. Tem aquela água que simboliza o quê? A vida velha que passou. Porque no batismo nós somos sepultados com Jesus. Quer dizer que há uma morte no batismo. E é isso que marca a vinda do Espírito Santo. Repare, Clarindo, quando Jesus morre na cruz, qual é a última palavra? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele diz isso, cai na morte. E aguarda na mansão dos mortos, lá como rezava o salmista em mistério. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz. Pronto, o Senhor escutou a voz do filho. E ao terceiro dia, não o quarto é o da corrupção. O terceiro, um dia antes, enviou o Espírito Santo. E aquele Espírito Santo, com toda a glória, com toda a força, plenificou Jesus. É tanto que o apóstolo vai dizer que a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus. Pense no mistério grande. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. E a partir dessa glorificação, Jesus vence a morte. Jesus sai da morte e vem glorioso. Glorioso para nos salvar. E ele vai até os discípulos, ele se aproxima dos discípulos, não quer perder nenhum. É tanto que tem o próprio Tomé, que não estava primeiramente naquele domingo de Páscoa, ouviu o testemunho, não acreditou, no domingo seguinte Jesus entra e vai direto para ele. Certo? Então, não perco nenhum de vocês, eu morri por vocês, eu dei a vida por vocês. Agora é a vez de vocês darem a vida por mim. Certo? E é isso que a igreja está fazendo. O batismo faz exatamente isso. Olha, no batismo, na água do batismo, o Espírito Santo de Cristo, aquele único Espírito que glorificou Jesus, nos é comunicado para uma vida nova. Quer dizer que a partir do batismo existe uma ruptura com o mundo ferido pelo pecado. Porque está aqui uma coisa prática importante para a gente. A gente vive numa cultura que de vez em quando as pessoas acham que tem direito ao batismo. De fato tem. O direito canônico estabelece que elas têm direito ao batismo. Quem tem direito ao batismo? Qualquer pessoa não batizada que, uma vez encontrando a fé da igreja e se decidindo por ela, queira essa vida nova. Então, note bem, a fé da igreja, alguém que queira viver na fé da igreja. É o seguinte, eu olho para os santos, eu olho para os discípulos de Cristo, eu olho hoje para aquelas pessoas que são maiores do que eu na fé e digo, eu quero ser assim. Mas não sou batizado ainda, suponhamos. Então eu quero ser assim, como elas são, como essas pessoas são. Então eu me aproximo da igreja e digo, eu quero viver como vocês vivem. Então, qual é o começo? Primeiro você vai entender bem, como quem diz assim, você quer mesmo? Essa é a nossa doutrina, nós cremos nisso. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essas são nossas exigências. Você quer viver assim? Quero. Bom, uma vez que você quer, se forma, se prepara, e aí você é batizado. É batizado para quê? Para que aconteça um ritozinho social e que o padre lá coloque água na cabeça. Não, não, não. Você foi batizado para viver a vida dos santos, para viver a vida dos apóstolos, para viver a vida dos cristãos. E não é cristão de nome, é cristão de verdade. E nós temos uma infinidade de santos que nos mostram como é que se vive uma vida cristã de verdade. Agora é a nossa vez. Então não tem direito a se batizar quem não quer viver uma vida cristã. Não tem direito de pedir o batismo aquele que diz, eu quero só o rito, eu não quero a prática da vida posterior. Percebe? Isso é muito importante que a gente saiba. Porque de vez em quando o pessoal vem com uma ideia de batismo completamente troncha, que no fim das contas é um rito social de satisfação, para dar satisfação a alguém, ou à própria consciência, e apresenta alguém para ser batizado, ou pede para ser batizado, só por festa. Não, cuidado. Sacramento é coisa séria. Eu entro na vida de Cristo para viver a vida de Cristo, uma vida por Cristo, entregue a Jesus. E isso nós precisamos colocar em prática. Senão a nossa vida vai virar uma piada. Certo? E sinceramente, quem dá a vida por uma piada? Quem leva a sério uma piada? Piada a gente ri e depois esquece. Não pode ser assim a nossa fé e a nossa vida. Por isso há essa exigência. Muito bem. Por que eu falei do batismo? Porque o batismo perdoa os pecados. O efeito do batismo é esse, aquele que Cristo realizou para nós na cruz, que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, nós nos livramos de uma vida de pecado a partir do batismo.
E por que que a gente peca depois? Veja, nós ainda estamos vivos, ainda estamos a caminho, peregrinando nesse mundo, sujeito às condições do mundo. O batismo não faz mágica. O batismo me configura a Cristo, me concede a graça para que eu viva uma vida de Cristo. Mas repare, para que eu viva uma vida de Cristo. Então eu tenho que colocar em prática isso. Tem a minha parte, tem a minha liberdade, tem o meu esforço, tem a minha tomada de consciência, tem os elementos que eu coloco para levar a sério a minha vida, tem a minha parte de viver, senão não é a minha vida. Entende? Se eu não tiver esforço na vida, a vida não é minha. Então isso é muito fundamental, é muito importante para a nossa vida. Vida de fé. Viver uma vida segundo Jesus. O que acontece? O batismo perdoa os pecados, nos confere a graça de Deus, nos coloca no trilho certo e nós vamos precisar de combustível para levar esse trem adiante. Já que estamos no trilho certo, agora eu preciso de combustível para isso. De onde eu encontro isso? Na graça de Deus. Ora, os primeiros cristãos, e isso talvez seja novidade para algumas pessoas, não tinham a confissão como nós temos. Os primeiros cristãos, por quase 600 anos, não havia facilidade de confissão sacramental como nós temos. Havia confissão, havia o sacramento da confissão, mas ele era conferido nas últimas horas da sua vida. Parece que só se recebia uma vez. Olha como o negócio era sério. E o que os cristãos faziam então? O batismo perdoou os pecados. Outra coisa importante, os primeiros cristãos, a primeira leva de batizados não eram crianças, certo? Eram os pais das crianças. Mas no segundo momento, imediatamente, aqueles pais já apresentaram os filhos. Certo? E as crianças já começaram a ser batizadas ali. Tem uma diferença prática aqui. Quando o adulto pede para ser batizado, ele pede por iniciativa própria, porque ele já viu alguma coisa da fé, já tem o encanto necessário, já se aprofundou o suficiente, agora ele diz, eu quero viver essa vida nova. Aí se confere o batismo. A criança é diferente. A criança tem um responsável por ela. Esse responsável é responsável por ela em todas as circunstâncias, até que ela seja, de fato, responsável por si. Então, aquele responsável pela criança responde por ela, validamente, juridicamente, em tudo, inclusive na fé. O que acontece com a criança? Só para lembrar vocês. O pai, a mãe ou alguém ligado à criança se aproxima e diz à igreja, batize essa criança. Porque eu garanto que tenho contato suficiente com ela para ensiná-la a viver uma vida cristã. Certo? Então existe esse comprometimento. E veja só, e se a criança não quiser? Veja bem, uma criança nasceu no Brasil, mas ela é filha de alemães, por exemplo. Nasceu no Brasil. Só porque ela é filha de alemães crescendo no Brasil, ela vai falar alemão? Não. Ela tem que aprender a falar alemão. Como é que a gente aprendeu a falar português? De criancinha, nós brasileiros. Nós fomos assimilando o ambiente em volta. Nós começamos a assimilar aquilo que era dito, com aquilo que era apresentado, com aquilo que era feito, e rapidamente a gente começou a entender o que aquilo queria dizer. E de repente falamos português. Mas falamos português porque nos ensinaram a falar português. Se na casa daquele menino, filho de alemães que nasceu no Brasil, os pais só falassem alemão, ele aprenderia a falar alemão. É o ambiente que está em torno dele. Ora, quando um pai, ou um responsável, uma mãe, chega para a igreja e diz, eu garanto que ele será cristão, católico, está dizendo o seguinte, o ambiente em torno dele vai fazer com que ele, sem nem perceber, assim como aprendeu a falar o idioma, ele vai aprendendo a ser cristão. Os valores cristãos, os costumes cristãos, as orações cristãs, tudo isso, ele vai ficar imbuído de tudo isso e ele vai aprender. Primeiro, por assimilação, vendo o exemplo. Depois, com próprias lições, até que ele tome consciência cada vez mais do amor que Deus tem por ele. Aí acontece o batismo de adulto e o batismo de criança, tá certo? Mas é só um parêntese para a gente não ficar com esses questionamentos ainda, né? Porque eles existem ainda. Bom, o fato é que se é o batismo que começa, depois passou aqueles 600 anos, em que as pessoas eram batizadas, viviam uma vida na graça, tá certo? E quando pecavam, faziam penitência, procuravam a reconciliação com Deus através de atos de penitência, de caridade, faziam suas direções espirituais, quando necessário, quando possível.
Tudo isso fazia parte do começo da igreja, esse contato com as pessoas. Mas, como todo mundo sabia que lá nas últimas horas receberia o sacramento da confissão, enquanto estava a caminho daquela última hora, a hora de sair desse mundo, eles se esforçavam muito para viver uma vida na graça. Nós não podemos deixar de perceber, repare, não estou defendendo que a gente volte àquele período não, viu? Mas nós não podemos deixar de perceber que aquele contexto ajudou e santificou muita gente. Porque o que a gente vê de vez em quando é que, como as pessoas têm acesso ao sacramento da confissão, tanto quanto precisem, é sempre muito disponível, muito aberto para elas isso. Como isso acontece assim, a gente percebe também que acontece um certo desleixo, entende? Que as pessoas não se esforçam tanto. E num tempo como esse, num tempo de pandemia, como a gente está vivendo, em que existe o distanciamento social obrigatório, em que nossas igrejas estão fechadas, que as celebrações eucarísticas acontecem ali dentro com pouquíssimas pessoas que estão ali não por privilégio, mas por serviço, porque tem que estar lá para cantar, para servir a missa, tá certo? E a gente não tem acesso ao sacerdote como antes. Como é que a gente faz? De que modo a gente vai fazer? Ora, a nossa consciência tem que se voltar àqueles primeiros 600 anos. De repente, de uma hora para outra, nós não temos acesso direto aos sacramentos. Está uma coisa meio difícil para isso. Então, o que é que eu faço como cristão católico consciente? Eu tenho que investir ainda mais na vida da graça. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que levar mais a sério o que Deus quer que eu viva. Percebe? Isso é muito importante para nós. Repare, aqui eu cito para você, a igreja nos deu, no dia 19 de março desse ano, um decreto e uma nota. O decreto fala sobre a indulgência e a nota fala sobre a confissão. Vou começar pela nota. A nota também é da congregação, perdão, é da penitenciaria apostólica, tá certo? E fala sobre o sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, na situação atual de pandemia. Certo? E o que ele diz é o seguinte, basicamente, não muda nada. A confissão do jeito que era, permanece. Não é porque está em pandemia que a gente vai mudar o jeito de se confessar, tá certo? Então, como é que se confessa? A gente tem que procurar um sacerdote, validamente ordenado, com faculdade para confissão, certo? Na Diocese de Palmeiras todos têm, graças a Deus, tá certo? E ali nós pedimos confissão ao padre. Pronto, o padre vai nos atender pessoalmente e a confissão auricular vai acontecer. Ou seja, eu vou contar para o padre os meus pecados. Atenção, meus irmãos, que de vez em quando tem muito tempo perdido em confissão. Desculpem dizer assim, tá certo? Mas eu creio que é um serviço que eu presto a você e aos meus colegas sacerdotes, meus irmãos de sacerdócio. Existe muito tempo perdido quando as pessoas não se confessam. Elas vão ao sacramento da confissão desabafar. Atenção a isso, veja, está perdendo a oportunidade preciosíssima de receber o perdão dos seus pecados. Ah, mas é porque eu estou passando por problema e eu quero contar ao padre e pedir conselho. Faça em direção espiritual. Mas em confissão, conte pecados. Sabe qual é a frase mais bonita que um padre ouve quando o penitente vai se confessar? É quando ele começa dizendo assim, eu me acuso de. Entende? Padre, eu me acuso de ter feito isso, de ter feito aquilo, de não ter feito isso, de não ter feito aquilo. E ele faz a lista dele a partir de um exame de consciência com os olhos na lei de Deus. Entende? Os olhos na lei de Deus. Não é o que eu penso que é pecado, não é o que eu acho. Ah, meu coração se feriu. De vez em quando meu coração se fere por bobagem, por coisas que não são pecado. Aí aquilo tomou conta do meu coração, eu estou tão aflito com isso que eu quero me confessar por causa disso. Aí eu sento, o padre ouve a minha confissão e o padre, quando eu termino, o padre diz, mas isso não é pecado. Aí eu fico chateado. Porque como é que não é pecado se estava doendo no meu coração? Não, nosso coração dói por coisas também que não são importantes. Mas a questão é, para Deus, eu ofendi a Deus em quê? Consulte os mandamentos. Aí eu volto àquela comparação. Se eu não sei a regra, como é que eu vou jogar o jogo? Então, se eu nem sei os mandamentos de Deus, da lei de Deus. Então, como é que eu vou saber se de fato eu estou fazendo certo ou errado? Se eu estou agradando a Deus ou ofendendo a Deus? Entende? E não é radical, é a fé da igreja. Tá certo? É a fé da igreja. E vejam só,
Quando isso acontece, eu estou perdendo tempo. Aí eu saio dali com o coração tranquilo, com a consciência enganada, mas os pecados que eu devia ter confessado, eu não confessei, eu não fiz nem exame de consciência. Então eu perdi o momento. Quem pode se confessar? Qualquer batizado que esteja em situação de pecado, seja venial, seja grave. Qualquer um tem direito de se confessar. Tá certo? Agora, em tempo de pandemia, nessa condição que a gente está vivendo, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente procura não pecar. Mas se esforça de verdade para não pecar. Porque está difícil encontrar uma ocasião. Está difícil. Então não tenha mais a acessibilidade de antes. Não é só esperar terminar a missa e ir lá. Não, porque eu não posso nem entrar na igreja. Percebe? Então eu me preservo. Eu luto contra, eu tenho que lembrar disso. Não, eu estou numa situação delicada de vida. Então não é assim que a gente tem que começar a encarar as coisas. Porque segundo o decreto, ou melhor, a nota da Penitenciaria Apostólica, 19 de março, não mudou a situação da confissão. A confissão permanece do mesmo jeito. As únicas alternativas em exceção são aquelas que já estão no Código Canônico. Em perigo de morte, essas já existem, já estão em prática. Certo? Então, não mudou nada. A única coisa que ele flexibiliza um pouco é, em caso de pandemia, em locais onde a pandemia se agravou muito, que haja absolvição sem confissão, ou seja, o penitente não confessa, não tem aquele momento de confissão auricular, certo? E o padre dá ainda assim absolvição, não a um só, mas a vários ao mesmo tempo. Certo? Então há essa flexibilização e ainda uma coisa, como cada caso é um caso, muita coisa é remetida para o próprio bispo diocesano. Do meu ponto de vista, nossa região ainda não tem uma situação que preveja a aplicação dessa norma. Ainda continuamos esperando que aconteça. Em perigo de morte, é possível? Sim, em perigo de morte você pode chamar o padre. Certo? E o padre vai até lá. Em perigo de morte é outra história. Mas ordinariamente a gente espera um pouco. E faz bem esperar, sabe? A gente se esforça mais para viver a graça de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, olha, levem mais a sério esse negócio de conversão, porque a confissão está escassa. Entende? Então É isso verdade, é... padre. Pois não. Só me tocando um pouco, o Instagram não nos permite avançar muito. Então, nós vamos terminar essa live Tá. e vamos abrir outra, certo? Tudo Aí bem. nós vamos adicionar o segundo. Aí já pedimos ao pessoal que assim que nós abrimos a outra live, que já comece a entrar também para ele continuar, certo? Até já. Ok. Padre, Pronto. me ouve? Muito bem. Pronto, pode continuar. Veja só. Então, a única parte que a nota de 19 de março da Penitenciaria Apostólica nos chama a atenção exatamente para quem não tem condições de se confessar, é nesse parágrafo quando diz assim, eu leio textualmente. Onde os fiéis se encontrarem na dolorosa impossibilidade de receber a absolvição sacramental, ou seja, a presença do Padre, recorda-se que a contrição perfeita, provinda do amor a Deus, sobre todas as coisas, expressa por um sincero pedido de perdão, aquele que no momento o penitente está em condição de exprimir, e acompanhada pelo votum confessionis, que é o voto, ou seja, quase que a promessa, né, a intenção de se confessar o quanto antes, tá certo? O mais rápido possível, este obtém o perdão dos pecados até os mortais. Parece que é bonito que a igreja coloque isso, que nos apresente isso. Na verdade, está recordando essa realidade. Né? Onde você estiver em perigo de morte, as portas da morte, não tem um padre, é possível que você, por amor a Deus, consciente da sua vida, dos seus pecados, peça perdão a Deus. E peça perdão a Deus de verdade, de coração. E uma vez atingindo essa contrição perfeita, que é uma graça de Deus, os pecados são perdoados. Agora, é importante notar uma coisa. Veja só, deixa eu pegar aqui rapidinho o Código Canônico, para que a gente veja o seguinte aqui, olha. Cano 959. No sacramento da penitência, os fiéis que confessam seus pecados ao ministro legítimo, arrependidos e com o propósito de se emendarem, alcançam de Deus, mediante a absolvição dada pelo ministro, o perdão dos pecados cometidos após o batismo. Para que o batismo perdoa os pecados, né? Então a confissão é como que uma atualização da graça batismal.
Toda vez que eu me confesso, eu me coloco exatamente do jeito que eu estava quando eu fui batizado, naquele perdão original, tá certo? E ao mesmo tempo se reconciliam com a igreja, a qual também ofenderam pelo pecado. Agora, o que eu quero mostrar para vocês também, está aqui no Cânon 960, quando ele diz o seguinte: a confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário, com o qual o fiel consciente de pecado grave se reconcilia com Deus e com a igreja. Somente a impossibilidade física, ou seja, eu não posso ir lá, ou moral, ou seja, eu não tenho, eu estou numa condição de impedimento de me confessar, escusa tal confissão. Neste caso, pode haver reconciliação também por outros modos, como a contrição perfeita. Tá certo? Mas veja, eu não pude ir até o padre, eu não posso me confessar, ou o padre não pôde ir até mim. Entende? Se não tiver nessas condições, nós esperamos. Esperamos. Aí, não, eu vou fazer o seguinte: o padre vai celebrar a missa, então, quando o padre estiver saindo da igreja lá, já que ninguém pode entrar, e eu pego ele assim, no canto, na porta da igreja, e me confesso. Bom, você vai se aventurar assim, boa sorte. Tá certo? Vamos lá, não tem nada que proíba o padre de atender a confissão, não. Tá certo? A proibição é que não haja aglomeração de pessoas. É isso sim. Clarindo, em relação à confissão, ficou mais ou menos esclarecido? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Sim, sim, tem perguntas. Ficou esclarecido, mas tem algumas perguntas para o senhor. O pessoal já estava perguntando. Quer deixar para o final ou agora? Senhor? Deixa para o final as perguntas ou quer falar agora? O senhor que sabe. Porque ainda falta indulgência. Ainda falta indulgência. Eu quero correr um pouquinho com a questão da indulgência. Se eu falar então, indulgência, depois a gente faz as perguntas. Ok, tá bem. Então vejam só. Em relação às indulgências, a Penitenciaria Apostólica também, em 19 de março, dia de São José, nos apresentou condições. Na verdade é o seguinte, certo? Tudo o que se fala sobre indulgência em documentos oficiais, tem que ser a partir de documentos oficiais, sempre que se fala sobre indulgência, está se falando sobre uma autoridade que a igreja tem de nos ajudar. O que é que a confissão faz? Perdoa os pecados, ou seja, a culpa que eu tinha em relação àqueles pecados não existe mais. Quanto à culpa, a confissão perdoou os meus pecados. Ela atingiu sua função. Só que veja só, esse negócio de culpa é espiritual. Então, a culpa que eu tenho dos pecados cometidos é algo relacionado ao espírito, à vida espiritual. Só que o pecado, ele não acontece meramente na vida espiritual. O pecado também tem consequências na vida física, na vida material. E é por isso que depois que você, arrependido, procura o sacerdote, confessa, recebe a absolvição, o sacerdote lhe impõe uma penitência. Aquela penitência é uma pena temporal, vamos dizer assim, física, material, que você vai fazer. Porque quanto à culpa, você já foi perdoado. Só que o pecado que você cometeu, ele produziu estragos. E estragos que muitas vezes não são possíveis de conserto. Por exemplo, uma pessoa que matou uma outra pessoa. O pecado foi cometido. A pessoa que perdeu a vida. O assassino, arrependido, procurou a confissão. E procurou a confissão contrito, arrependido. Se ele pudesse voltar atrás, de verdade, ele não teria feito aquilo. Então ele se arrepende, pede perdão e, uma vez absolvido, confessado, espiritualmente não tem mais culpa do que fez. Porém, o ato de pecado, do qual ele foi perdoado quanto à culpa, permanece com sua consequência. Não é porque ele foi perdoado que aquele que perdeu a vida voltou a viver. Ele vai ter que conviver com aquilo. Aquilo não tem conserto. Mas aquele estrago deve ser consertado de alguma forma misteriosa. As coisas têm que ficar de volta no seu devido lugar. Então veja só, como é que Deus faz justiça numa hora dessa? É simples, ele dá o perdão ao pecador que se converte, ao assassino que se converte, e dá de volta a vida àquele que perdeu. Mas isso não existe. A gente nunca ouviu falar de um pecador arrependido, um assassino arrependido, que como consequência da sua confissão, o morto se levantou. Não existe isso. Certo? De fato não existe. Não existe agora.
mas haverá uma ressurreição dos mortos. Então, sim, a justiça de Deus é plena, não agora. Agora ela está em andamento. As coisas vão acontecendo assim, de modo tantas vezes incompreensíveis. Mas um dia, na plenitude dos tempos, não aquela de Cristo, perdão, no final dos tempos, não é a plenitude dos tempos, no final dos tempos, quando Cristo vier julgar os vivos e os mortos, aí sim, a justiça de Deus encontra a sua grandeza. Ela estará plenificada no próprio Cristo. Tá certo? Veja, mas entendendo isso, é importante saber que o que pecou, perdoado quanto à culpa, tem responsabilidade sobre a consequência. Deixa eu dar outro exemplo para ficar claro. Alguém roubou alguém, tá certo? O João roubou o Marcos. Pronto, o que acontece? O João, arrependido, vai se confessar, diz, padre, olha, eu cometi um furto, aconteceu assim, assim, assim. Ok. Estou arrependido de verdade e quero perdão do meu pecado. O padre concede a absolvição, ele é perdoado quanto à culpa, mas agora devolva o que você roubou. Restitua o que você roubou. Entende? Você tem que consertar isso. Essa é a pena temporal. Na maioria dos casos, as penas temporais, elas se consertam de um modo misterioso, na ação de Deus. É por isso que a gente tem que rezar, tem que fazer penitência, tem que fazer alguma coisa que coloque aquilo em ordem. Só que, veja, a gente já pecou tanto, sem querer julgar ninguém, tá certo? Mas só utilizando a lógica de vida. A gente já pecou tanto na vida, que se a gente for colocar numa balança ou fazer uma lista de todas as consequências, as penas temporais que estão para serem consertadas, é humanamente impossível. Porque um pecado, quando ele causa estrago, o estrago é para valer. O salário do pecado é a morte. Então, para colocar em ordem aquilo tudo, muita coisa que tem a fazer. Sabendo disso, desde muito tempo, mas séculos, a igreja percebeu uma saída, ou melhor, uma ajuda, chamada indulgência. A indulgência é uma graça que a igreja oferece a partir daquele que tem autoridade, certo? As chaves do céu foram dadas a Pedro. Então, o Papa tem autoridade para tomar decisões assim e criar meios para nos ajudar na vida, a colocar em ordem as coisas. E a indulgência plenária é exatamente isso. A confissão nos perdoa do pecado, a indulgência plenária nos ajuda a colocar em ordem aquilo que é pena temporal. E nos ajuda a colocar aquelas coisas no seu devido lugar, de alguma forma misteriosa. Ela pode ser aplicada aos falecidos ou pode ser aplicada ao próprio pecador. Eu não posso receber penitência, por exemplo, por você, Clarindo. Não posso receber indulgência por você, Clarindo. Certo? Nem por ninguém que esteja vivo. Eu posso receber penitência, e o termo que a igreja usa nos documentos é lucrar a penitência, tá certo? Eu posso lucrar penitência para qualquer pessoa que já morreu. E se por acaso essa pessoa não precisar mais, ou seja, ela não está mais no purgatório, ela já está na glória do céu, então ela não precisa mais, ela já está na plenitude de Deus, na glória de Deus, né? Quando isso acontece, Deus vai utilizar aquela indulgência que eu lucrei em favor de uma outra pessoa, numa outra situação. Isso é aplicado aos falecidos, tá certo? E basicamente, para que você receba uma indulgência, basicamente tem que rezar pelo Santo Padre, tem que se confessar e tem que receber a comunhão. São essas três coisas. Rezar pelo Santo Padre, se confessar e comungar. Basicamente é isso. Existe, nas diversas ocasiões em que a igreja concede indulgência, outros acréscimos que se coloca aí. Mas sempre tem que haver oração pelo Santo Padre, que é quem tem autoridade e de quem vem a iniciativa de conceder a indulgência. Oração pelo Santo Padre, confessar, porque tem que ser perdoado quanto à culpa, tá certo? E receber a Sagrada Comunhão. Pronto. Os outros acréscimos são colocados a partir das circunstâncias. Mas, de um modo especial e muito bonito, a Igreja nos apresenta nesse decreto também da Penitenciária Apostólica uma modificação. A modificação é a seguinte, veja, está difícil para a gente se confessar, comungar. Está difícil. Então, se a Igreja vai conceder indulgência, vai dizer, olha, para receber a indulgência também no tempo da pandemia, você vai ter que se confessar e comungar. A maioria das pessoas não vai conseguir receber indulgência. Então, houve uma modificação. Repare que coisa bonita. Concede-se indulgência plenária aos fiéis afetados pelo coronavírus.
Primeiro são os doentes, tá certo? Que se unirem espiritualmente através dos meios de comunicação à celebração da Santa Missa, à resta do Santo Rosário, à piedosa prática da via sacra ou outras formas de devoção. Repare como a igreja flexibilizou, tá certo? Aí você diz, mas espera aí, o senhor disse que sempre tem que ter comunhão, confissão e oração pelo Santo Padre, certo? Ele começou aqui pelos acréscimos. Não disse que tirou esses três, tá certo? Mas começou pelos acréscimos. Primeiro, para quem? Para quem está doente, afetado pelo coronavírus. Quem ficou doente tem direito a essa indulgência. E ele tem que fazer o quê? Tem que se unir espiritualmente através dos meios de comunicação à Santa Missa, à oração do terço, à via sacra ou uma outra forma de devoção. Como se não bastasse, ele diz, ou pelo menos se recite o credo, o Pai Nosso, ou uma invocação piedosa à bem-aventurada e Santa Virgem Maria. Veja, aí você diz, e a comunhão, a confissão e a oração pelo Santo Padre. Em tempo se fará isso. Em tempo. Ou seja, depois da pandemia, quando a gente voltar para a missa com a graça de Deus, você se confessa, comunga e reza pelo Santo Padre. Mas se você não tiver acesso a isso, vamos imaginar que alguém morreu, infelizmente. Morreu nessa pandemia e não teve tempo. Já recebeu a indulgência. Porque ele foi impossibilitado de cumprir o restante. Mas não só esses, é também dado, repare que bonito, aos profissionais de saúde, aos familiares e tantos outros que, a exemplo do bom samaritano, expondo-se ao risco do contágio, assistem os infectados pelo coronavírus. Lucram o mesmo dom da indulgência plenária sob as mesmas condições. Então, vale aquelas condições. Também para esses. E não só esses. Ele vai dizer, ainda por ocasião da pandemia mundial, esta penitenciaria apostólica concede de bom grado indulgência plenária, nas mesmas condições acima, também aqueles fiéis que oferecerem uma visita ao Santíssimo Sacramento, ou adoração à Eucaristia, ou a leitura dos Sagrados Evangelhos, ou, pelo menos por meia hora, lendo os Evangelhos, ou a récita do Santo Rosário, ou o piedoso exercício da via sacra, ou a resta do terço da Divina Misericórdia para implorar a Deus Todo-Poderoso a concessão da pandemia, a cessação da pandemia, o alívio dos que estão aflitos e a salvação eterna de quantos o Senhor chamou à sua presença. É muito bonito, a igreja está se preocupando com todo mundo. E está concedendo indulgência, ou seja, é tempo de penitência. É tempo de nos colocarmos diante de Deus. E se eu não me engano, o Padre Adalto falará sobre a Páscoa, né? E um dos elementos pascais é dizer, olha, não é tempo de penitência. Bom, não é bem assim. Não é bem assim. Tá certo? Durante o dia de Páscoa, que é a oitava, ok. Mas agora voltamos à vida normal, embora seja tempo de Páscoa. Tá certo? E, querendo ou não, nos sinais dos tempos, nisso que nos envolve, nós estamos vendo que é motivo de penitência o que está acontecendo. Deus está pedindo a nós uma penitência na alegria da Páscoa, sabendo que Cristo venceu a morte, que Cristo já venceu essa dificuldade, que a gente está vivendo um tempo. O que é que Deus quer nesse tempo? Que a gente se converta, que a gente se volte a Ele, que a gente confie nele de verdade, que a gente aprenda a viver uma vida própria de quem crê. Uma vida própria e valorizar os sacramentos, valorizar a Eucaristia, que a gente não está podendo comungar, valorizar a confissão, que a gente foge tanto da confissão, faz tanta confissão mal feita, sem querer julgar ninguém, tá certo? Mas é para a gente valorizar tudo isso. Deus está nos dando esse tempo. Deus impôs um tempo diferente. E Ele sabe o que está fazendo. Então a gente tem que aprender a aproveitar esse tempo, a bem viver esse tempo que o Senhor nos concede. E Ele nos concede com amor. Ele nos concede com amor. E para terminar essa parte da indulgência, existe ainda, certo? No próprio Manual das Indulgências, número 12, né, a igreja reza pelos que se encontram na impossibilidade de receber o sacramento da unção dos enfermos e do viático. Né? O viático, para quem não sabe, é o rito de comunhão, né, junto com a unção dos enfermos, por isso que só um sacerdote pode dar o viático, né, para aqueles que estão já partindo para viajar, por isso que o nome é viático, ou seja, partindo dessa vida, tá certo? Então, com esses também, confiando a misericórdia divina, todos e cada um deles em virtude da comunhão dos santos, e concede
aos fiéis a indulgência plenária no momento da morte, desde que se esteja devidamente disposto e se tenha recitado habitualmente durante a vida alguma oração. Para alcançar essa indulgência, recomenda-se o uso do crucifixo ou da cruz. Entende? Por isso que antigamente as pessoas iam morrer, colocavam uma vela, colocavam um crucifixo. Né? Isso não é novidade, esse número 4 não é novidade. Já está no número 12 do manual de indulgências. Né? E a igreja está olhando para todos eles, para todos nós. Só mais uma coisa, veja, o pessoal diz assim, a igreja com as portas fechadas, os fiéis fora da igreja, vale aquela missa. Aquela missa que eu vejo lá, notem bem e com cuidado uma coisa. Quando nós percebemos, ou melhor, quando nós percebemos que não estamos frequentando a missa lá, e a igreja diz, olha, pode assistir por qualquer meio de comunicação, pela internet, ouvir pelo rádio, ver pela televisão, e você cumpre o preceito dominical desde que assista ao vivo. Tá certo? Tem que assistir ao vivo, aquilo que está acontecendo. E você cumpre o preceito dominical. Não só dominical, mas também nos dias santos, se for o caso. Eu não posso ir, como aconteceu agora na Páscoa, como acontece nos domingos, né? Não podendo participar, eu participo ao vivo. Tem que ser ao vivo para cumprir o preceito. Aí diz, eu acho que não vale muito não esse negócio. Vale. Sabe como? Veja só. Os sacramentos têm força própria. O sacramento não precisa de plateia. Não precisa nem de aceitação. É possível, repare só, a gente tem, por exemplo, no milagre de Lanciano, um sacerdote que duvidou da Santa Eucaristia. Que não é que ele duvidou naquela hora, é que ele passou por uma crise de muito tempo e essa crise foi se agravando e ele foi dizendo, eu acho que Jesus não está presente na Eucaristia, não. Entende? E esse sacerdote, celebrando uma missa, testemunhou o milagre. E aquele pão e aquele vinho se transmutaram no corpo e no sangue do Senhor visivelmente. Não foi só a transubstanciação, tá certo? Mas mudou de aparência. E ainda hoje se pode ver esse milagre, séculos depois. Então, um padre que nem acreditava bem naquilo que fazia, e ainda assim estava fazendo. Entende? O sacramento tem força própria. Então, o sacramento, a Santa Missa que o seu padre está celebrando domingo na missa, que ele celebra todo dia, está celebrando na igreja, que celebra todo dia na igreja ou em casa. Certo? Aquele sacrifício é por vocês. É para vocês. Para vocês em que sentido? Não é que é para que você assista, não é isso. Mas é que os efeitos dele cheguem em vocês. Porque é função do pároco, é função do padre rezar por todo mundo. Certo? Veja, o padre é pároco o pároco é padre de todos na paróquia dele, até dos que não são católicos. Por isso ele é chamado a oferecer sacrifícios, a fazer orações, também pelos que não são católicos, porque ele responderá pelas almas de todos, os católicos e os não católicos. E como é que isso acontece? Na força dos sacramentos. Ele vai apresentando a Deus, implorando a Deus o perdão dos pecados, implorando a Deus a graça necessária, a assistência necessária, e agora implorando a Deus o fim da pandemia. Que Deus afaste de nós esse flagelo, que nos deixa que nos deixa tão inseguros. Entende? Então, sim, vale. É como, por exemplo, o sol que nasceu, você estava tão ocupado em casa, lá estudando o dia inteiro, por exemplo, e de manhã até a noite você não abriu a janela. Você nem viu o sol. Mas o sol cumpriu sua jornada, independente de você olhar para ele ou não. Ele cumpriu sua jornada, ele passou por onde devia passar, iluminou o que devia iluminar, aqueceu o que devia aquecer, e se você não viu, tanto faz, o sol também estava lá por você. Você também, sem saber, usufruiu dos benefícios daquele sol naquele dia. Pronto, é a mesma coisa que agora acontece com a Santa Missa. A Santa Missa é celebrada lá na igreja, você assiste pelas redes sociais, ou você vê pela televisão, ou você escuta pelo rádio, não interessa. Interessa que você esteja ali para dizer a Deus, Senhor, eu te amo, estou com saudade. Eu quero voltar assim, lá para o meu banquinho, ficar lá sentado. Tantas vezes fui de má vontade, Senhor, e agora estou com saudade. E agora eu preciso tanto estar lá. E a gente pede a Deus e Deus vai conceder essa graça. Deus vai nos conceder porque Deus nunca perde. Deus sempre vence. E veja, passaram aqueles 3 primeiros séculos. Passaram tantas pandemias, tantas perseguições, a igreja permanece. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Jamais. Eu posso sair da igreja
e cair no inferno. Que Deus nos livre dessa hora. Mas a igreja, nunca, ela nunca pode ser vencida, nem pelos infernos. E isso a gente tem que deixar no coração, certo? Se eu quero prevalecer, então eu tenho que estar junto a Cristo. E quem me apresenta Jesus inteiro? A igreja. Onde é que eu encontro a ação de Cristo sacramental, como eu disse, Cristo trabalhando com as próprias mãos nesse mundo? Na igreja. Onde é que eu encontro o testemunho dos santos? Na igreja. Onde é que eu encontro os efeitos dos sacramentos? Na igreja. Onde é que está o perdão dos pecados? O corpo de Cristo? Na igreja. Tudo isso a igreja nos concede. Então a gente olha para a fé dos santos, a gente olha para a caminhada da igreja e vê que esse é o nosso tempo, o tempo de testemunhar. De dizer como os mártires diziam no passado, eu perco a vida, mas eu não te perco. Eu perco tudo, Senhor, mas eu não estou disposto a te perder. Por isso eu me entrego, eu me ofereço, eu confio. Tem que ser essa nossa caminhada de fé. Muito bem, eu sei que eu falei muito. Mas quem me conhece sabe que, infelizmente, eu falo muito, né? Essa é gratificante, valeu muito a pena. Nós vamos começar as perguntas com o senhor. A primeira pergunta, já que o senhor começou falando de batismo, é um tema um pouco interessante. Quanto ao batismo de desejo, Sim. em caso de alguém que morrer sem ter podido ter acesso ao sacramento, embora tenha Sim. querido, como proceder? Veja, na verdade você já respondeu. É isso aí, veja. A pessoa quer o batismo, mas ela não teve tempo. Aconteceu alguma fatalidade, ela não teve tempo do batismo. Aquele querer do batismo, porque veja só, Deus não está preso às leis que cria, tá certo? Deus é soberano. Soberano significa que não tem nada acima dele. Então ele não está obrigado a obedecer às leis que ele cria, tá certo? As leis servem para nós. Quando Jesus se fez homem, ficou submisso à lei, tá certo? Mas depois que ressuscita, que entra na glória, nem as paredes, nem a lei as leis da física, ele obedeceu. Ele, de soberano, glorioso que ele é, entende? Então, ordinariamente, o batismo tem que ser algo sacramental. Sacramental significa a junção de elementos espirituais com elementos materiais. Ou seja, nos sinais da matéria, eu creio que aquela força espiritual está agindo. Então, a gente aprendeu isso lá, talvez em Mistério da Fé, no seminário, né? Propedêutico ainda, primeiro ano de seminário. O sacramento é o quê? É uma força, é o sinal visível de uma realidade invisível, né? Bom, o sinal visível é a matéria. Então, para batizar, tem que ter água, tá certo? Alguém tem que pegar essa água, levar até a cabeça do catecúmeno, daquele que está para ser batizado, dizer o nome dele e aí dizer, eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e jogar água na cabeça. Pronto. Esses sinais visíveis são sinais, de fato, de uma realidade invisível que está trabalhando, que está agindo ali, tá certo? Então, o que é um batismo de desejo? Não tem água, não tem ninguém para dizer eu te batismo, mas tem o desejo de uma pessoa de ser de Deus. Ora, então, naquele momento, naquela situação, aquela pessoa deseja tanto e ela não vai ter tempo de ser batizada. Então, o próprio Deus aceita o desejo daquela pessoa e ele se une àquela pessoa na força do Espírito, como no batismo acontece. O Espírito Santo é comunicado. Esse é o batismo de desejo, tá certo? Porque Deus não se submete às próprias leis, mas nós estamos submetidos a essas leis. Da mesma forma, o batismo de sangue, entende? Alguém vai ser martirizado, ainda não foi batizado, e vai ser martirizado porque era catecúmeno, por exemplo, porque estava se preparando para o batismo, né? E ele vai ser ali ele foi martirizado e naquele próprio sangue, naquele desejo, é a mesma lógica, ele é batizado, entende? Mas são situações extraordinárias. Ordinariamente, tem que ir lá na igreja, falar com o padre, pedir o batismo e seguir os passos. Sim, respondido. Aí outra pergunta em relação à Eucaristia, já que as dúvidas são muitas, em especial em relação à comunhão espiritual, já que é a que nós temos acesso na situação em que nós estamos. Em se tratando da comunhão espiritual, até que ponto se pode pensá-la em relação ao sacramento e qual a sua eficácia? Certo. Primeira coisa, como já expliquei, é separar preceito
de efeito sacramental, tá certo? Por exemplo, no domingo eu não fui à missa, mas estava distribuindo Eucaristia para um enfermo e o ministro desavisado me deu Eucaristia também. Aí eu cumpri o preceito. Não, não cumpri o preceito. Não fui à missa. Eu não cumpri o preceito. Eu comunguei sacramentalmente, mas eu não cumpri o preceito. São coisas diferentes, certo? Então, se cumpre o preceito participando ao vivo de alguma transmissão, televisão, rádio ou internet. Mas a comunhão, como acontece? Veja, comunhão é um sacramento. Sempre tem que ter uma parte física, certo? Sempre. Então, ordinariamente, eu tenho que ir até lá e receber. A igreja tem que me dar a comunhão, certo? Eu não posso ir lá. A gente está em tempo de quarentena. Então, eu não posso ir lá. O que é que eu faço? Eu apresento a Deus a minha intenção. A minha intenção de participar do efeito daquele sacrifício, do efeito daquilo que está sendo celebrado, daquela Eucaristia que foi consagrada. E, veja, a gente pode utilizar para encurtar a história, uma visão que Santa Catarina teve com Jesus. Ela disse, Senhor, na impossibilidade da comunhão, eu quero comungar espiritualmente. É possível, vale, é o escrúpulo da santa, né? Para saber se vale ou não. Ele diz, quando comungas na Santa Missa, a comunhão é colocada no ouro, como se fosse um cálice de ouro. Se comungas espiritualmente, te concedo um cálice de prata. Mas, de qualquer forma, Cristo está lá com ela. Entende? Quer dizer, vale mais, claro, na missa. Mas, já que eu não posso ir à missa, veja, não é que eu não queira, é que eu não posso ir à missa, então, vale também, na sua proporção. E essa proporção vai valer, vai ser estabelecida a partir da sua abertura, da santificação da sua vida, do quanto você leva a sério a fé. É por aí que vai. Entende? É uma questão pessoal, é quase uma devoção. Melhor, quase não, é uma devoção entre o crente, o fiel e o próprio Jesus. Isso é comunhão espiritual. Certo, tudo bem. Aí, uma mais específica sobre a confissão, o senhor falou, já destrinchando sobre esse caso de confissão e de absolvição geral, mas a pergunta diz mais ou menos assim: já a partir do código, né, do que é permitido e garantido pelo código em casos de grave necessidade ou iminente perigo de morte, a absolvição coletiva, no caso de absolvição coletiva, sem a Sim, confissão auricular individual. Como se sim. daria a administração do sacramento nestas condições? É o Como seguinte, por seria exemplo, na prática? vamos imaginar que tem num hospital, num caso tem um hospital de campanha, no auge da pandemia, pessoas estão para morrer, tá certo? Não se tem muito o que fazer. O sacerdote é chamado lá, pode ser o capelão, pode ser o pároco, pode ser qualquer padre, ele pode ser chamado lá, certo? E ele não vai ter tempo de atender a confissão de um por um, tá certo? Então, devidamente paramentado, ele faz uma oração. É importante, como diz o decreto, que ele seja ouvido pelas pessoas. As palavras da absolvição devem ser ditas em voz alta e deve ser ouvida. Então, tem gente demais. Pega um megafone, coloca lá para o padre e ele vai conceder absolvição geral àquelas pessoas que naquela exceção específica tem sua validade e sua eficácia. Tá certo? Então acontece dessa forma. Tem um monte, tá para morrer muita gente, acontece isso. Como aconteceu, por exemplo, no Brasil, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, foram absolvidos assim, certo? Numa confissão, melhor, numa absolvição geral. Ali, quando os holandeses invadiram a igreja e começaram a ameaçar as pessoas. Então é dessa forma, ou seja, não tem muita novidade em relação a isso. A novidade é que é concedido, tá certo? É pedido que se faça o seguinte: se o padre vai, comunique antes ao bispo, certo? Também tá, a norma canônica estabelece. Comunique ao bispo essa questão de absolvição geral, certo? Se não puder comunicar previamente, comunica-se em seguida, certo? Mas o bispo tem que estar a par de situações como essa. Tranquilo. Uma outra pergunta é em se tratando da relação sacramental da igreja, propriamente dita, a questão visível e corporal da igreja e a igreja pneumática espiritual. Como nós poderíamos dizer, em meio às realidades atuais, odiernas, parece que agora está mais em alta a espiritual, aquela
onde você, em especial a parte dos meios de comunicação, vai ser mais ligado a partir disso, né? Quais seriam os cuidados para não dissociar uma coisa da outra? Em especial Veja, na seguinte mudança, volta, né? é o seguinte, toda ação da igreja tem fundamentalmente caráter espiritual. A igreja age dessa forma, tá certo? Pouquíssimas vezes a igreja vai agir fora desse âmbito espiritual, pouquíssimas vezes. E sempre quando age é em função dessa dimensão espiritual. Porém, eu estou entendendo, vê se eu entendi a pergunta. O perigo é que a gente se acostume a viver essa distância e quando as coisas voltem ao normal, a gente queira continuar assim, vendo missa pela internet, não participando muito das coisas e assim, etc. Essa é uma tentação que vai passar pelo coração de muita gente, eu creio, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte: primeiro, é saber que esse é um período de exceção. A exceção deve continuar sendo o que é para ter seu efeito. Toda vez que uma exceção vira regra, a regra passa a ser exceção. E a regra é regra exatamente porque é mais eficaz do que a exceção. Então, quando há essa troca de regra por exceção, sempre se perde muita coisa. E isso tem acontecido várias vezes em vários lugares. Tá certo? O perigo é esse. Então, a gente tem que estar sempre atento de que esse período é um período de exceção. E embora esse período tenda a, de alguma forma, nos fazer acostumados a viver assim, nós não podemos deixar de perceber que estamos perdendo coisas nesse período. E estamos perdendo coisas muito importantes. Então é importante deixar que ele passe para que a gente volte a viver uma vida concreta. Veja, nós somos seres humanos, nós temos uma dimensão espiritual e temos uma dimensão material, uma dimensão física. Não dá para viver só uma ou só a outra. Se eu vivo só a dimensão física, eu me animalizo. Se eu vivo só a dimensão espiritual, eu saio da realidade. Tem que estar as duas, certo? Lembre que Cristo nos salvou unindo sua natureza divina e sua natureza humana. Ele une as duas e nessa união acontece a salvação. Ele assume a nossa condição, ou seja, o homem inteiro, todo, e assim nos salva. Então, para que eu corresponda, tem que ser também um todo. Não é só a minha intenção, só a minha boa vontade. A minha ação tem que estar aplicada. Senão, não vou chegar muito longe. Deu para entender mais ou menos? Eu sim, eu sim. Ok. Vamos mais a uma pergunta aqui. Antes do batizado, devemos apresentar o nosso filho no templo, igreja, assim como feito com Jesus? Essa é uma das perguntas do pessoal de casa. Peraí. Repete só o começo que falhou para mim. O comecinho. Antes do batizado, Sim. os pais, a família devem apresentar o filho do templo ou igreja, assim como foi feito com Jesus, aquela consagração. Não. Veja só e com cuidado, tá certo? Jesus foi apresentado num rito judaico. Qual é o fundamento da apresentação de Jesus no templo? É o seguinte: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. De onde vem isso para Israel? Veja, é uma dívida moral que encontrou um aspecto jurídico na prática daquele povo. É o seguinte: quando o Senhor nos libertou do Egito, a última praga exterminou o primogênito dos egípcios. Todos os primogênitos morreram ali. E isso pagou, entre aspas, a nossa libertação. Então isso está no coração daquele povo de Israel, tá certo? De modo que aquilo cria uma necessidade moral de retribuição. Ou seja, eu fui livre pela morte do filho dos outros. Todo pai deve imaginar o que é perder um filho. Então o povo hebreu observou aquela perda dos egípcios e disse: poxa vida, doeu demais. Então é justo que também nossos primogênitos não sejam nossos. Que a gente também entregue ao Senhor. Então, repare, esse é o sentido daquele rito judaico de apresentação. Tá certo? Por isso, Jesus e todos os outros meninos, os primogênitos, foram apresentados no templo e consagrados ao Senhor. É como se fosse a pague a nossa parte naquela dívida com os egípcios no passado. Esse é o sentido daquela liturgia judaica. Tá certo? Aí, a gente querer colocar isso para a gente hoje é romper com o que Cristo fez. Por isso que não cabe muito. Geralmente protestante apresenta a criança. Por quê? Porque ele não batiza a criança. Então ele vai lá e apresenta a criança. Não faz muito sentido para o católico. O católico batiza a criança.
Então, existe um rito de apresentação ao Senhor no rito do batismo. Está lá no rito do batismo. A gente tem as partes do rito do batismo, e uma dessas partes é a apresentação daquela criança, a apresentação ao Senhor. Não é a comunidade, não é a sociedade. Tá certo? A gente vai conhecer aquela criança porque ele é um cristão batizado e vai crescer junto da comunidade cristã. Mas para os evangélicos, de um modo geral, principalmente aqueles que não batizam crianças, porque alguns protestantes batizam crianças, tá certo? Mas os que não batizam crianças precisam desse rito de apresentação. É moda, infelizmente, assim, falando claro, é uma moda que de vez em quando, se não tiver cuidado, a gente continua nesse ritmo de processo de protestantização da nossa vivência católica, e é uma pena. É, o assunto do batismo instigou um pouco. Aí vai sair um pouco do nosso tema, mas tem uma pergunta aqui. Em caso de aborto, os pais podem batizar a criança? Só pode ser batizado se estiver vivo, certo? Tem que ter nascido e tem que estar vivo. Não dá para batizar morto, não existe, tá certo? O batismo é feito para os vivos. Então, nesse caso, a gente confia àquela criança a graça de Deus. A gente confia àquele inocente a graça de Deus, certo? Não vai ser condenado alguém que não pecou pessoalmente, tá certo? Mesmo que esteja ferido pelo pecado original, como todos nascem feridos pelo pecado original, não tem pecado pessoal. Aquela criança não tem pecado pessoal. Então, de certeza, não há condenação para aquela criança. O amor de Deus vai suprir tudo aquilo, tá certo? Mas batizar a criança, uma criança morta, uma pessoa morta, não é possível. Então, essa é a nossa última pergunta e nós queríamos, já de logo, agradecer ao Senhor pela disponibilidade, por essa partilha tão sábia e tão fecunda. Tenho certeza para mim foi, e assim foi para todos aqueles que nos assistem, que podem acompanhar esse momento. Vai ficar e já ficou nas nossas mentes toda essa sabedoria passada pelo Senhor para nós. Nós agradecemos também pela disponibilidade de sempre, né? O Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Falo isso como equipe diocesana da Pascona, mas também no geral, por todas as vezes que o Senhor nos ajuda a, de modo fecundo, nos apontar um caminho do céu. Então, a nossa gratidão é a de sempre. E nós queríamos que o Senhor só aguarde um pouquinho aí, para o Senhor nos conceder a bênção. Só vou convidar o pessoal de casa para amanhã estar de novo conosco. Amanhã nós teremos um tema mais voltado à juventude e o sentido da vida. Nós teremos a participação do Padre Rony Denison, o pároco do Padre Tiago, da paróquia de São Vicente de Paulo, aqui em Palmeiras, e ele vai nos trazer um pouco essa vertente, ele que é o coordenador diocesano do setor juventude. Então, nós já convidamos todos que nos puderam acompanhar hoje, para amanhã estarmos nós aqui mais uma vez, às 20 horas, através do Instagram da Diocese, partilhando mais uma vez um pouco sobre a nossa fé. E agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam esta noite e puderam viver este momento. Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram e aqueles que puderam nos ouvir. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Tiago. E nos conceda a sua bênção. Eu agradeço, Clarindo, a você e a todo mundo que esteve conosco, tá certo? E me coloco à disposição sempre que precisarem de mim, eu tô para servir, tá certo? Então contem sempre comigo. E com as minhas orações, desde já, tá certo? Agora, antes de terminar, eu quero mandar um abraço para todo mundo que rapidamente me mandou um abraço aqui que eu vi. Nas poucas vezes que eu li alguma coisa, eu vi pessoas conhecidas, pessoas que gosto muito, né? Também tenho saudade, alguns disseram que estão com saudade, também tenho saudade de vocês, certo? Mas em Cristo nós somos unidos, estamos todos unidos. Alguns dos meus familiares também, né? O meu primo, sobrinho Gui, falou também comigo ali, eu vi. Bom, agradeço muito o convite, reitero a minha disponibilidade e que Deus abençoe vocês nessa missão. É uma missão bonita, desafiadora. A gente está caminhando muito rapidamente. A pandemia nos obrigou a investir um pouco mais na pastoral da comunicação, né? Talvez Deus esteja dizendo que é necessário que assim seja, né? Então estamos aqui para fazer o que Deus quiser. E tenhamos coragem. Coragem para enfrentar esse tempo difícil, coragem para esperar no Senhor, coragem para aceitar Deus como Ele é, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fizer por nós
e, acima de tudo, manter viva a nossa fé e a nossa esperança. Cristo ressuscitou. Pode dizer sem medo, para o seu medo, para a sua dificuldade, para o seu anseio, para o seu desejo, para a sua insegurança. Pode dizer para ele, Cristo venceu. Cristo venceu tudo. Nada pode vencer a Cristo. Nada. E se estivermos com ele, também seremos invencíveis. Que essa fé permaneça conosco. Que o nosso coração sempre bata mais forte quando ouvirmos falar de Jesus, quando virmos os mistérios de Deus. E nunca esqueçamos que ele nos ama com um amor eterno. Um amor que, como prova, derramou seu próprio sangue. E não só isso, venceu a morte para voltar e dizer, eu amo você, com toda a minha vida, com toda a minha eternidade. E é lá que o Senhor nos quer. Então tenhamos coragem e sigamos em frente. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Obrigado, Padre. Boa noite. Abraço, Clarinho.